O primeiro amor de Liu Huyan voltou para o país. Joguei o acordo de divórcio na frente dela. Jiboda está de volta. O contrato acabou. Ela de repente rasgou o documento e riu friamente. Mudei de ideia. Então, quando Jiboda me provocou pela terceira vez, quebrei 3 de suas costelas, e Liu Huyan o protegeu em sua cama de hospital, gritando comigo. Você enlouqueceu. A folha do acordo de divórcio flutuou levemente, lançada por mim sobre aquele sofá caríssimo de Liu Huyan. Ela estava parada perto da janela do chão ao teto, segurando uma taça de vinho tinto. As luzes lá fora refletiam em seu rosto deslumbrante, dando-lhe um ar peculiar. Mas isso não escondia aquele ar frio e distante que ela sempre exalava, mantendo todos a quilômetros de distância. Assine. Seu Jiboda aterrissa hoje à tarde, às 3 horas. A esta altura, ele já deve ter passado pela alfândega. Parabéns, senhorita Liu. 3 anos de espera valeram a pena. O verdadeiro protagonista voltou. É hora de encerrarmos esta encenação. Minha voz não tinha qualquer oscilação. Como se eu estivesse apenas cumprindo uma tarefa que deveria ser concluída. Liu Huyan parou o que estava fazendo. Ela não olhou para o documento. Nem olhou para mim. Apenas balançou a taça de vinho com seus dedos finos. Depois de cerca de meio minuto, talvez um pouco mais, ela se virou e disse friamente. Você está bem informada. Ela finalmente abriu a boca. Talvez por causa do álcool. Sua voz estava com um tom rouco atraente, mas ainda assim gélida. Ela olhou para o papel com poucas palavras. E depois olhou para mim. Eu contraí o canto da boca, exibindo um sorriso profissional. Senhorita Liu, já que é um contrato, precisamos manter o espírito contratual. O prazo de 3 anos expirou. Você está livre, e eu também devo cair fora. Não era isso que você queria desde o início? Arranjar um escudo para lidar com aqueles dinossauros da sua família que vivem pressionando por casamento e filhos. E de quebra afastar os pretendentes indesejados. Agora que o original voltou, a falsificação, devo saber meu lugar. E abrir caminho para eles. Fiz um sinal com o queixo em direção ao acordo, é só assinar. Seja rápida. Assim que assinar, arrumarei minhas coisas e irei embora imediatamente. Garanto que não deixarei nem um fio de cabelo para trás. Seu rosto permanecia gelado como sempre, e ela pegou levemente a folha. Na verdade, não havia nada para ler. O que era para ser meu, recebi nestes 3 anos. Sairei sem levar nada. Ela terminou de ler, lançou-me um olhar e colocou a taça sobre a mesa. Não quer pedir nada. A senhorita Liu está brincando. Eu sou uma pessoa eficiente, limpa. E nunca terei pretensões indevidas. Sorri levemente. Então a vi levantar a mão direita. Pensei que ela assinaria seu nome de forma elegante e fluida, como fazia sempre que tratava de negócios nos últimos 3 anos. Mas eu estava errada. Muito errada. Ela não levantou a mão para pegar uma caneta, mas sim para agarrar o acordo de divórcio. Asterisco craca asterisco. O som agudo do papel rasgando cortou o silêncio do quarto. Sob o meu olhar atônito, o documento que levei meia hora para imprimir e revisar transformou-se em um monte de fragmentos em suas mãos bem cuidadas. Ela então olhou para mim e soltou uma risada fria. Fiquei completamente paralisada, com a mente em branco. Shen Yan, você está com tanta pressa assim? Calçando chinelos, ela caminhou até mim em poucos passos. Chegando tão perto que pude sentir seu aroma, uma mistura de vinho tinto e perfume caro. Ela me encarava fixamente, e eu podia ver claramente o fogo em seus olhos, mas não havia lógica em sua atitude. Fiquei um pouco assustada com sua postura, mas apenas por um momento. Logo recuperei minha própria compostura. Liu Huyan, você perdeu o juízo? Quando assinamos este maldito contrato, estava tudo escrito claramente no papel. 3 anos como esposas, cada uma com o que precisa, sem interferir na vida da outra. Agora o tempo acabou. Seu Jiboda voltou. Se eu não for embora, devo ficar aqui para ser a terceira roda desse casal de apaixonados. Ou esperar ser expulsa. Apontei para os fragmentos espalhados no chão, sentindo uma raiva crescente. Que porra você acha que está fazendo ao rasgar isso? Se está doente, vá ao médico. Não venha surtar aqui. Ela parecia ter ouvido algo muito engraçado, e os cantos de seus lábios se curvaram em um arco frio. Mas as chamas em seus olhos queimavam ainda mais intensamente. Surtando? Sim. Eu enlouqueci. Mudei de ideia. Shen Yan. Este casamento, eu não vou terminar. As últimas palavras. Ela quase as pronunciou pausadamente. Parecia um absurdo total, e o choque superou a raiva. Sendo sincera,
ri de pura indignação. Não vai terminar? Liu Huyan, tente entender, isso é um casamento por contrato, não uma brincadeira de casinha. Seu primeiro amor, por quem você esperou 3 anos voltou. Você está tentando encenar um drama de fidelidade e amor eterno comigo aqui. Você enlouqueceu ou o quê? Passei a mão pelo cabelo, irritada, sentindo as têmporas latejarem. Tudo bem, você não vai assinar, é isso? Sem problemas. Tem lojas de impressão aos montes por aí, amanhã trarei outra via, e você rasga mais uma. Vou imprimir 10 cópias e veremos quem se cansa primeiro, você de rasgar ou eu de imprimir. Desta vez, se não assinar hoje, terá que assinar amanhã. Este divórcio vai acontecer. Dito isso, nem me dei ao trabalho de olhar mais para aquele seu rosto gélido e deslumbrante. Droga, para mim, naquele momento, aquela expressão de sapo era o de menos. Eu não queria nem investigar o que estava por trás daquela súbita recusa em se divorciar. Que tipo de segundas intenções ela escondia? Dei meia volta e saí, querendo apenas deixar imediatamente aquele quarto cheio de absurdos. O contrato terminou, cada uma segue seu caminho, um conceito tão simples. O surto repentino de Liu Huyan só me causava problemas, problemas sem fim. Eu detesto problemas e detesto ainda mais ter meus planos frustrados. Contudo, os problemas mal tinham começado, ou melhor, a inexplicável recusa de Liu Huyan em se separar. Era como abrir uma caixa de Pandora, libertando o primeiro pequeno demônio nojento, Jiboda. Aquele suposto primeiro amor, talentoso e charmoso, por quem Liu Huyan esperou amargamente por 3 anos. Na realidade, um crápula feio, presunçoso e detestável. A primeira vez foi em um restaurante sofisticado para associados. Eu tinha acabado de terminar uma reunião de negócios, e no corredor, esbarrei com Jiboda, cercado por um grupo de pessoas. Ele vestia um terno perfeitamente cortado, o cabelo arrumado como se tivesse sido lambido por um cachorro, exibindo aquele estilo peculiar de artista. Com aquele sorriso pretensioso, carregado de melancolia e um distanciamento arrogante, o que para mim não passava de encenação. Ao me ver, seus olhos de sedutor revelaram instantaneamente um desprezo e uma hostilidade que ele nem tentou esconder. Não é o Sr. Shen, da casa de Liu Yan. Ele prolongou as sílabas de propósito, dando um peso cínico ao Sr. Shen. Cheio de sarcasmo. Como assim, sozinho? Liu Yan não te acompanhou? Faz sentido, ela tem discutido novos projetos comigo ultimamente. Ela está realmente ocupada. Ele se aproximou alguns passos, exalando aquele perfume enjoativo. Um cheiro intenso de rosas que me atingiu. Ele baixou a voz, usando um tom que só nós dois pudéssemos ouvir. Com uma crueldade extrema, disse: Você já está ocupando esse lugar há 3 anos. Não acha que está na hora de levantar a bunda daí? Uma falsificação sempre será uma falsificação. O original voltou. Por que você não é esperto e desaparece logo? Tão insistente, não tem vergonha na cara? Liu Yan é de coração mole. Sem jeito para te expulsar. Você realmente achou que era esposa de verdade? O grupo de bajuladores atrás dele soltou uma risada abafada e provocadora. A recusa de Liu Yan em se divorciar já me deixava irritada. E agora, ele vinha me provocar de um jeito tão descarado, meus punhos se fecharam instantaneamente ao lado do corpo. Avancei um passo bruscamente. Ele provavelmente não esperava uma reação tão forte, e o triunfo em seu rosto congelou no mesmo instante. Ele recuou por reflexo. Contudo, quando meu punho estava a apenas 0,01 centímetros daquele rosto autoconfiante, uma voz gélida ecoou da outra extremidade do corredor. Shen Yan, o que você está fazendo? Liu Yan apareceu não sei de onde, vestindo um conjunto formal azul claro, com uma maquiagem impecável. Seus olhos cravados em mim, ou melhor, fixos na minha mão. No punho pronto para o ataque. Jiboda pareceu encontrar proteção instantaneamente, e o medo em seu rosto se transformou em desamparo e denúncia. Ele se escondeu rapidamente atrás de Liu Huyan, com a voz carregada de um tremor teatral. Liu Yan, você viu, ele queria me bater. Eu só estava tentando alertá-lo gentilmente para encarar a realidade, e ele partiu para a agressão. Que horror! Liu Huyan não olhou para ele, mantendo seu olhar preso em mim. Shen Yan, esta é a última vez que te aviso. Fique longe de Jiboda e guarde para você essas suas táticas bárbaras de baixo nível. Caso contrário, arque com as consequências. Meu punho, suspenso no ar, tremia levemente. O rosto de Jiboda, escondido atrás de Liu Huyan e misturado com ar de vitória, refletia-se no fundo dos meus olhos. Baixo nível, táticas bárbaras. Eu também encarava Liu Huyan,
tentando encontrar, naqueles olhos frios e cheios de proteção, pelo menos uma pequena rachadura. Um sinal de hesitação. Não havia nada, apenas um bloco congelado. Um gelo que protegia Giboda. Aquela fervura no meu peito foi forçada a retroceder. Baixei o punho, não por submissão, mas por um absurdo sentimento de impotência. Agredir alguém sob o aviso gélido de Liu Huyan não faria o menor sentido. Forcei um sorriso de canto. Soltei um sorriso extremamente feroz, olhando para o homem que se escondia atrás da mulher, Giboda. É melhor você rezar, porra, para que, na próxima vez que nos encontrarmos, Liu Huyan ainda consiga estar na sua frente como um escudo a tempo. Minha voz não estava alta, mas chegou claramente aos ouvidos de todos. Depois de dizer isso, não olhei para mais nenhum deles, virei-me e saí a passos largos. Atrás de mim, a voz de Giboda, propositalmente elevada, carregada de um tom de bravata. Huyan, olhe para ele. Ele me ameaçou. Ele. O resto da frase ficou para trás. Junto com o mesmo perfume de antes e o olhar frio de Liu Huyan. O primeiro aviso. Como uma pedra lançada num poço profundo, além de gerar pequenas ondulações, não mudou nada. Não, talvez tenha mudado, porque fez com que Giboda avaliasse erroneamente o meu limite. Ou melhor, ele ingenuamente pensou que a proteção de Liu Huyan era onipotente. A segunda provocação veio mais rápido. E mais assustadora. Foi em uma tarde, dias depois, quando fui a um clube de boxe que costumava frequentar. Assim que estacionei meu discreto Jeep preto e me preparei para sair, um carro esportivo amarelo vibrante chegou com um guincho de pneus estridente, fechando meu caminho em um ângulo traiçoeiro, parando quase colado ao meu para-choque, bloqueando o espaço para eu abrir a porta. A porta do carro abriu e a cara nojenta de Giboda apareceu. Ele tinha trocado por um terno azul ainda mais extravagante, o cabelo penteado com gel, e no canto da boca aquele sorriso presunçoso e nauseante. Que coincidência, Sr. Shen. Como é? De mau humor e veio boxear para desabafar? Compreendo, compreendo. Afinal, um cão sem dono tem sempre que procurar um lugar para uivar um pouco. Ele se encostou na porta do seu carro, falando com preguiça, com os olhos cheios da malícia de um gato brincando com um rato. Ele caminhou lentamente até a janela do motorista, curvou-se, olhando-me através do vidro, com um desdém e uma provocação sem disfarces. Huyan, ultimamente, está de muito bom humor. Ele prolongou as palavras propositalmente, conversou muito comigo. Sobre o passado, o presente e o futuro. Ele disse que, se não fosse pela pressão da família na época, ele nunca teria procurado alguém como você. Você entende, agora está tudo bem. Eu voltei, e ele finalmente não precisa mais se forçar a atuar diante de um ser detestável que ele não gosta. Ele se aproximou mais, quase colado ao vidro, e baixou o tom. Ah, e ele também disse que cada dia que passa com você faz com que ele se sinta enjoado. Especialmente quando pensa que tem que dormir na mesma cama que você, ele. Pá! Um som surdo interrompeu sua atuação maligna. Não foi o meu punho, foi eu abrindo a porta do meu lado bruscamente. A pesada porta do jipe, carregada com a minha fúria, atingiu em cheio Giboda, que estava curvado no vidro e desprevenido. Giboda soltou um grito curto e agudo, sendo arremessado para trás pela força da porta, tropeçando várias vezes, e com um baque, em uma postura extremamente desajeitada. Caiu no chão de concreto. Seu cabelo, cuidadosamente arrumado, desfez-se, e seu caro terno azul ficou coberto de poeira. Aquele rosto, sempre exibindo um sorriso hipócrita, distorceu-se instantaneamente pela dor aguda e pelo susto. Saí do carro, olhando de cima como se fosse uma tartaruga virada de costas lutando no chão. Como se olhasse para um monte de lixo. Nojento. Abaixei-me. Então é melhor você rezar para que, na próxima vez que sua boca de esgoto falar besteira, não haja uma porta de carro bem na sua frente. Ele se encolheu de dor, a testa suada de frio. O olhar com que me via estava cheio de medo e descrença, seus lábios tremiam, mas ele não conseguia dizer uma única palavra. Levantei-me, não olhei mais para ele e segui direto para a entrada do clube. Atrás de mim, ouvi seus gemidos contidos e o espanto dos pedestres. Eu sabia, desta vez, a proteção imediata de Liu Huyan não chegou a tempo. No entanto, o problema não tinha acabado. A estupidez e a irritação de Giboda pareciam ser proporcionais ao seu nível de narcisismo. A terceira vez foi na sala VIP de um grande shopping. Eu estava apenas acompanhando um cliente de fora para tomar um café e finalizar alguns detalhes de uma parceria.
Assim que deixei o cliente na porta e fui ao banheiro, no corredor silencioso, encontrei Giboda novamente. Os hematomas em seu rosto ainda não tinham desaparecido e ele parecia andar com uma rigidez não natural. Mas aquele ar de arrogância nauseante parecia uma doença crônica incurável. Ao me ver, um lampejo de medo instintivo passou pelos seus olhos, mas foi imediatamente substituído por um ressentimento ainda mais forte, como se quisesse recuperar o prejuízo. Ele provavelmente acha que, em um lugar público tão movimentado, eu não ousaria fazer nada contra ele. Ele bloqueia meu caminho de propósito, com um sorriso falso estampado no rosto, em um tom nem muito baixo, nem muito alto. O suficiente para que as poucas pessoas que passavam por ali pudessem ouvir. TSC, é uma assombração mesmo. Shen Yan, fala sério. Que sentido tem ficar grudada na Ruian como um inseto nojento? Ela mesma me disse que sente náuseas só de te ver, e me pediu para te avisar para ser sensata e sumir. Não a force a usar meios para destruir a sua reputação. Você, esse gigolô que vive às custas de mulher, desta vez. Não havia porta de carro nem vidro para me separar, a câmera de segurança do corredor emitia uma fraca luz vermelha. O ar estava carregado com o perfume caro, o fundo musical era uma melodia de piano suave, todas as condições pareciam me lembrar, mantenha calma, controle-se, aqui é um ambiente civilizado. Que se dane a civilização! A boca de Giboda, que não parava de abrir e fechar, cuspindo imundícies. Foi como um estupim. A raiva que forcei reprimir nas 2 vezes anteriores, a humilhação quando Liu Huyan rasgou o acordo. E esse idiota abusando da minha paciência uma vez atrás da outra, todas essas emoções. Em um instante, destruíram minha razão. Uma fúria subiu à minha cabeça, e meu mundo pareceu entrar em modo silencioso naquele momento. A música ao redor, o som das vozes, até mesmo o som da boca em movimento de Giboda, tudo desapareceu. O corpo reagiu mais rápido que a mente, sem a menor hesitação, sem o menor sinal. No exato instante em que ele terminou de dizer gigolô, eu avancei um passo firme. Minha perna direita como um chicote de aço, desferindo um chute com força total na direção das costelas dele. Pá! Um som abafado, seguido por um estalo nítido de osso partindo. Ecoou de repente pelo corredor. Ugh! O grito de Giboda subiu de tom instantaneamente. Agudo como de um galo estrangulado, enquanto ele voava de lado, colidindo violentamente contra o painel da parede oposta. Bum! O som abafado do impacto fez parecer que até o painel da parede vibrou. Giboda deslizou até o chão como um monte de lama, encolhendo-se e tremendo violentamente. Com as 2 mãos pressionando firmemente o lado atingido, gotas de suor frio ensoparam instantaneamente seu cabelo impecavelmente penteado. Ele nem conseguia mais terminar de gritar. O mundo inteiro ficou em silêncio. As poucas pessoas que passavam por perto ficaram paralisadas, com rostos cheios de terror e descrença, como se tivessem testemunhado uma cena de crime. Eu permaneci onde estava, com o olhar frio varrendo o lixo humano que se contorcia no chão. E então caminhei em direção ao banheiro. Problemas? Que se dane os problemas. Quando não se pode mais tolerar, não há necessidade de suportar. Já que Liu Huyan quer me causar problemas por não querer se divorciar, então vou usar os ossos de Giboda para causar a ela um problema muito maior. Desta vez, a proteção imediata de Liu Huyan tornou-se totalmente ineficaz. Quando Giboda foi levado pela ambulância ao som de sirenes, eu já estava sentado na sala de mediação da delegacia. Quando Liu Huyan chegou, aquele rosto requintado estava frio como gelo lá fora, e o olhar que ela lançou sobre mim era mais gélido do que se olhasse para um inimigo. O cheiro de desinfetante hospitalar era insuportavelmente forte, no quarto privativo de luxo. Giboda estava deitado na cama branca feito um boneco quebrado, cercado por fios e tubos. Mas seus cílios tremendo levemente denunciavam que ele não estava em sono profundo. No criado mudo, estava o laudo médico. Fratura linear nas 7ª, 8ª e 9ª costelas esquerdas, acompanhada de contusão em tecidos moles. Liu Huyan foi falar com o médico para entender a situação, e eu fui convidado por ela a entrar no quarto para pedir desculpas a Giboda. A porta do quarto foi aberta com um estrondo, e Liu Huyan entrou como um vento frio carregando granizo. Ela nem olhou para Giboda, que fingia estar morrendo na cama, e veio direto até mim. Ela ainda vestia seu conjunto preto de trabalho. A maquiagem continuava impecável, mas seus belos olhos ardiam em chamas, quase me reduzindo a cinzas. Shen Yan, você enlouqueceu, porra! Sua voz estava distorcida pela raiva, extraordinariamente aguda. Ela levantou a mão,
parecendo querer me dar um tapa. Mas parou no meio do caminho, apenas com aquele dedo bem cuidado, quase cutucando meu rosto. Você tem noção do que está fazendo? Em plena luz do dia. Diante de todos, você teve a coragem de ser tão violenta? São 3 costelas. 3. Seu peito subia e descia violentamente, seu tom exalava uma fúria sufocante. O que você acha que é a lei? Acha que eu estou morta? Você realmente quer passar alguns anos atrás das grades? O silêncio reinou no quarto. Eu me apoiei na parede fria, com as mãos nos bolsos, olhando para o rosto dela furioso, sem expressar qualquer emoção. Seu objetivo era claro, exigir justiça pelo inútil na cama. Aquela cena era absurdamente ridícula, embora eu nunca tivesse tido qualquer expectativa sobre ela. Não dá para negar que sua fúria destruiu, de vez, a ilusão mínima e frágil que nunca deveria ter existido. Senti algo no peito esfriar completamente, puxei o canto da boca e soltei uma risada debochada e leve. Lei, eu disse lentamente, antes de olhar para o homem que fingia dormir na cama do hospital. Giboda, ouça-me bem, seu maldito, desta vez foram 3 costelas. É apenas o juro, disse eu, com um tom de voz não muito alto, mas carregado de uma frieza cortante e implacável. Da próxima vez, se você ousar aparecer na minha frente, seja em um shopping, num restaurante, na rua ou, porra, na cama da Liu Huiyan, eu garanto que vou fazer você passar o resto da sua vida sentado numa cadeira de rodas. Entendido? Meus olhos estavam gélidos. Shen Yan, o que você está dizendo? Cala a boca! Liu Huiyan tremia de raiva, gritando asperamente. No entanto, o homem que fingia estar inconsciente, na cama, Giboda, estremeceu violentamente. Ele não conseguia mais manter a farsa e abriu os olhos em pânico. Naqueles olhos amendoados, só restava um medo puro. Ele olhava para mim com os lábios trêmulos, encolhendo-se subconscientemente para debaixo das cobertas. Ignorei o medo de Giboda e apenas me virei, partindo sem olhar para trás daquele quarto com cheiro de antisséptico. Aquele aviso frio e duro teve um efeito imediato, superando até mesmo as minhas expectativas. Giboda desapareceu por completo. Não um desaparecimento físico, mas ele simplesmente evaporou do meu mundo de forma limpa. Aqueles encontros supostamente casuais nunca mais aconteceram. Ele não aparecia mais nos lugares que eu frequentava. Nem tentava transmitir de qualquer forma aquela sua provocação nojenta. Inclusive, em um jantar de caridade de alto nível, eu estava lá como marido legal de Liu Huiyan, o que me deixava cada vez mais frustrado. Já que aquela mulher não assinou o acordo e ainda não nos divorciamos, sendo obrigado a comparecer. Através da multidão de convidados, vi de longe Giboda, rodeado por socialites. Ele parecia ter se recuperado bem, vestindo um terno de alta costura, com o rosto ostentando novamente aquele sorriso contido enquanto falava algo. No entanto, no momento em que seu olhar caiu sobre mim por acaso, o tempo pareceu congelar. O sorriso em seu rosto travou instantaneamente. Suas pupilas se contraíram bruscamente e seu corpo deu um solavanco violento. A taça de champanhe que ele segurava caiu no chão com um baque. As conversas ao redor silenciaram e todos voltaram seus olhares para ele. Giboda, no entanto, parecia nem notar. Ele me olhava como se visse um fantasma vingativo. No segundo seguinte, diante do choque de todos, ele ignorou completamente as aparências, empurrou a acompanhante ao lado e saiu correndo, quase tropeçando, em direção à saída. O salão mergulhou num silêncio estranho. Logo, sussurros contidos e olhares curiosos preencheram o ambiente. Eu permaneci onde estava, segurando um copo de uísque, observando a figura patética desaparecer pela saída e sentindo os olhares complexos ao redor. Especialmente o semblante de Liu Huiyan que se tornou terrível. Um prazer indescritível percorreu todo o meu corpo. Que satisfação, que delícia! Espancar alguém traz apenas sangue físico, mas gravar o medo nas profundezas da alma do outro, fazendo-o tremer ao te ver, esse tipo de dominação absoluta, é o ápice do prazer. Ignorei o olhar gélido de Liu Huiyan e bebi o restante do meu copo de uma vez. Giboda, aquela mosca irritante, finalmente foi esmagado, reduzido a nada. Então, agora, é hora de resolver o último problema. Aquela mulher que rasgou o acordo e insiste em não se divorciar sem motivo. A noite estava profunda. Eu estava encostado na cadeira giratória do escritório, com a ponta do cigarro quase toda consumida. À minha frente, estava um novo contrato de divórcio. Desde a última vez que ela o rasgou, pedi ao advogado que preparasse outros 249 exemplares, guardados aqui.
Peguei a caneta. E no espaço designado para a assinatura do segundo signatário, assinei meu nome com firmeza. Em seguida, peguei o documento assinado e me dirigi ao quarto principal. A porta estava entreaberta. Empurrei-a e vi Liu Huyan de costas para a entrada. Em frente ao espelho do enorme closet, ela tinha acabado de tomar banho e vestia um roupão de seda macio, revelando uma parte de seu pescoço branco e elegante. Ela parecia escolher um camisola, segurando dois modelos de alças diferentes. Comparando-os no espelho, ao ouvir o som da porta, ela parou o movimento, olhando para mim pelo reflexo. Naquele rosto no espelho, a rispidez e a frieza do dia haviam sumido, revelando uma suavidade rara e até uma certa indolência. Diante dela, disse: Giboda já foi embora, ele nunca mais vai te incomodar. Essa farsa precisa acabar. Minha voz não continha qualquer emoção, após todo esse tempo. Também descobri que, para ela, Giboda talvez não seja o seu amor inesquecível. Pelo contrário, manter-me por perto talvez seja apenas para servir de escudo contra as perseguições dele. O olhar de Liu Huyan, vindo do espelho, atravessou o meu reflexo, desviando-se para o acordo que eu segurava nas mãos. Seu olhar permaneceu sobre o papel assinado por alguns segundos. Seus cílios longos estavam baixos. Segundos depois, ela levantou os olhos, olhando para mim no espelho mais uma vez. Desta vez, os cantos dos seus lábios, muito lentamente, naquele momento, já haviam se curvado em um sorriso. Não era um sorriso de alegria, nem um sorriso de raiva. Era um sorriso leve, quase imperceptível, mas carregado de uma estranheza indescritível, como um caçador observando a presa que finalmente caiu em sua armadilha. Ela não estendeu a mão para pegar o acordo, em vez disso, soltou a ponta do seu roupão, virou-se e ficou de frente para mim. O roupão de seda abriu-se levemente com o movimento, revelando ainda mais de sua pele branca e delicada. Aquele sorriso estranho em seu rosto aprofundou-se um pouco. Divórcio? Ela falou suavemente, sua voz um pouco rouca após o banho. Ela balançou a cabeça, com movimentos elegantes e lentos, como se negasse uma proposta extremamente absurda. Shen Yan, parece que você entendeu uma coisa errada. Ela deu um pequeno passo à frente, a uma distância tão curta que eu conseguia sentir o perfume que ela trazia do banho. Eu nunca disse que não me divorciaria de você por causa de Giboda. Se ele volta ou não, se ele vai embora ou não, isso não tem nada a ver com o fato de nos divorciarmos ou não. Sua voz era leve e suave. Ela fez uma pausa, e o sorriso em seus lábios se abriu completamente. Não faz a menor diferença. No instante em que ela disse isso, um pressentimento sinistro tomou conta do meu coração. Se não era por Giboda, então por que ela rasgaria o acordo? Recusaria o divórcio e até toleraria as duas provocações anteriores de Giboda? Olhando para a mulher à minha frente, o que ela pretende fazer, afinal? Inconscientemente, tentei dar um passo para trás, para aumentar essa distância sufocante. No entanto, no momento em que meu corpo se preparou para se mover, ela se moveu primeiro. Sua mão direita, que estava escondida sob a manga larga do roupão, surgiu repentinamente, segurando um pequeno e sofisticado frasco de spray, com um som extremamente leve, uma névoa branca e gelada, com um doce aroma estranho. Foi borrifada sem aviso sobre minha boca e nariz. Meu cérebro disparou um alarme agudo instantaneamente. Droga! É um narcótico. Como ela pôde? Uma forte sensação de vertigem me atingiu imediatamente. E o rosto de Liu Huyan, com aquele sorriso estranho, começou a ficar embaçado. O lustre de cristal no teto transformou-se em inúmeras manchas de luz distorcidas. Tive tempo apenas de emitir um som vago antes que meu corpo perdesse totalmente o controle. No último segundo antes de perder a consciência completamente, pareci ver Liu Huyan, estendendo os braços para o meu corpo que caía, com um sorriso em seu rosto que nunca tinha visto antes, uma beleza fascinante e perversa. Droga! Praguejei antes de mergulhar na escuridão total. Não sei quanto tempo se passou. Talvez um instante, talvez um século. Um toque sutil estimulou meus sentidos. O toque estava em meus lábios, macio, úmido, carregado de um calor indescritível e de uma aura irrecusável. Em seguida, meu olfato também despertou, um aroma extremamente intenso. Misturado ao cheiro perigoso de suor, invadiu minhas narinas de forma dominadora. Esse cheiro era tão forte, tão real, que logo senti como se todos os meus sentidos tivessem recuperado a consciência. Fiz um esforço imenso para abrir os olhos lentamente. Minha visão estava embaçada, oscilante,
como se eu estivesse olhando através de uma superfície de água agitada. A primeira coisa que vi foi uma ponte nasal muito próxima. Com a visão embaçada, tentei olhar para cima com dificuldade. Encontrando um par de olhos a poucos centímetros, Liu Huyan. Ela estava ao meu lado. Seus braços estavam apoiados em ambos os lados dos meus ombros. E aquele rosto de uma beleza avassaladora estava a apenas alguns centímetros do meu. Seus longos cabelos úmidos, com uma mecha caindo sobre meu rosto e pescoço, causando uma leve sensação de cócegas. Obviamente, ela não esperava que eu abrisse os olhos de repente. E seu movimento parou abruptamente. Em seus belos olhos, passou claramente um vislumbre de surpresa inesperada. Mas foi apenas por um instante. Logo, esse choque foi substituído por uma emoção ainda mais intensa. Era uma mistura de possessividade maníaca e algo que parecia. Aquele olhar cheio de satisfação brilhava de forma surpreendente, e não se afastou. Pelo contrário, aproximou-se ainda mais. Acordou. A sua voz já não era a de costume, fria e refinada, mas sim carregada de uma rouquidão preguiçosa e sonolenta. Foi bem mais curto do que eu imaginava. Ela soltou uma risada baixa, uma risada que trazia um ar arrepiante de leveza e contentamento. Meus músculos enrijeceram por completo, um choque imenso e uma fúria por ter sido invadida me fizeram querer lutar, mas notei que meus membros estavam moles como macarrão. Sem força alguma, conseguindo apenas espremer algumas sílabas fragmentadas entre os dentes. Drogada. Liu Huyan, sua maldita. Xi. Ela estendeu um dedo fino e pálido, pressionando-o suavemente contra meus lábios, impedindo meus xingamentos inúteis. Seu corpo ergueu-se ligeiramente, travando firmemente o meu olhar, sem qualquer culpa ou inquietação, apenas com uma concentração quase fanática. Então, ela falou, com uma voz leve, muito suave. Shenyan, na verdade, no dia em que assinamos o contrato há 3 anos. Ela fez uma pausa, os cantos dos lábios curvando-se em um sorriso sedutor e doentio, aqueles olhos lindos, transformando-se em luas crescentes, enquanto por dentro transbordava uma possessividade aterrorizante. Eu já queria fazer isso. Eu também queria te trancar. Bum! Foi como se uma bomba tivesse sido detonada em minha mente. Meus pensamentos ficaram em branco. 3 anos atrás, no dia da assinatura do contrato. No porão, aqueles detalhes que ignorei de propósito, aquelas emoções anormais que surgiram no fundo de seus olhos quando ela rasgou o acordo, sua atitude sutil diante das provocações de Jiboda. Tudo, neste momento, conectou-se em uma verdade. De gelar o sangue. Ela não era contra o divórcio. Ela simplesmente nunca planejou me deixar ir. Desde o início, esse suposto casamento por contrato era uma armadilha cuidadosamente tecida, e eu era a presa que ela cobiçava e que estava determinada a capturar. Olhei para aquele rosto tão próximo, belo de forma de tirar o fôlego, sentindo pela primeira vez, com clareza, que eu tinha caído em algo que era um abismo muito mais desesperador do que eu imaginava. Minha garganta estava tão seca que só conseguia emitir um sopro. Louca. Liu Huyan ignorou meus xingamentos, o sorriso doentio em seu rosto tornou-se ainda mais vívido. O dedo que ela pressionava contra meus lábios, em vez de se afastar, esfregou com ainda mais força. Louca. Ela repetiu em voz baixa, com um sentimento estranho de satisfação. Talvez. Mas Shenyan, você sabe o quanto, durante esses 3 anos, vendo você circular diante de mim todos os dias, sendo meu marido, mas agindo como uma máquina de contrato fria. Eu sofri para me conter. Ela pressionou o corpo ainda mais contra o meu, como uma almofada térmica de alta temperatura. Sua respiração quente roçava minha bochecha, trazendo o aroma doce das rosas e uma agressividade de fazer o coração palpitar. Jiboda, aquele idiota, ela riu com escárnio, o tom carregado de desdém. Quem ele pensa que é? Nada mais do que uma ferramenta que usei para te provocar, vendo-o tentar me provocar repetidamente sem medo da morte. Vendo a aversão e a fúria acumularem-se pouco a pouco nos seus olhos, você não faz ideia do quanto eu fiquei excitada. Sua voz subiu de tom ocasionalmente, com um prazer distorcido. Especialmente naquela vez no shopping, quando você quebrou as costelas dele com um chute. Shenyan, o seu olhar naquele momento, como um leão macho completamente enfurecido, feroz, violento, cheio de um poder destrutivo. Era fascinante demais. Infelizmente, eu só podia ver pelas câmeras de monitoramento. Ao dizer isso, ela soltou um suspiro de satisfação. Eu me acalmei completamente. Então,
Cada provocação de Giboda tinha a permissão dela. E até mesmo a expectativa. Ela se deleitava em estimular minha violência e sentia prazer ao ver Giboda ser espancado por mim. Essa mulher é, fundamentalmente, uma psicopata. Me solta! Usei toda a força restante no meu corpo para lutar, mas meus braços apenas conseguiram se levantar inutilmente sobre o colchão. E cair sem forças novamente. Soltar. Liu Huyan parecia ter ouvido algo extremamente ridículo. Ela se inclinou, e seus lábios escaldantes quase tocaram meu lóbulo. Shen Yan, meu bom marido, eu esperei por este dia durante 3 anos inteiros. Depois de tanto esforço para te conquistar, você acha mesmo que eu vou te deixar ir? A voz dela baixou de repente, carregada de uma doçura arrepiante e paranoia. Desde 3 anos atrás. Quando você brigou por mim pela primeira vez no clube, eu soube que você era meu. Você só pode ser meu. Clube? Briga? Fragmentos de memórias vagas surgiram em minha mente. 3 anos atrás, uma noite caótica. Um evento comercial de baixo nível, um novo rico bêbado que parecia querer abusar de uma mulher. E depois? Isso, acho que não aguentei. E mandei aquele sujeito gordo como um porco para o hospital, no meio da multidão que observava. De repente encontrei os olhos de Liu Huyan, que estavam ali perto, e naqueles lindos olhos. Agora refletia claramente meu choque. Aquela mulher era, na verdade, Liu Huyan. Na época, a iluminação do clube era fraca. E como eu também tinha bebido, não me lembrava de como era o rosto daquela mulher. Lembrei. Você sorri como um gato que acabou de roubar o peixe, com os dedos deslizando pelo meu rosto e passando pelo meu pomo de Adão. O seu jeito naquela época, cheio de fúria assassina, seus olhos como lâminas. Seus movimentos limpos e rápidos como um leopardo, aquele porco sob suas mãos parecia apenas um pano velho. A respiração dela tornou-se um pouco apressada, e seu corpo começou a esquentar. A partir daquele momento, eu decidi que precisava ter você, usando todos os meios necessários. Que se dane esse tal de Giboda, que se dane o casamento arranjado pela família. Apenas você, apenas essa selvageria e essa ferocidade que existem em você, Shen Yan. É o que eu, Liu Huyan, desejo. Ela baixou a cabeça, e lábios com aroma de rosas se pressionaram ferozmente contra os meus. Não foi um beijo, pareceu mais um selo de posse, carregado de uma arrogância irresistível e de uma possessividade doentia. HM. Eu virei o rosto bruscamente, usando a última gota de força, para evitar aquele beijo insano. Saia! Eu rosnei, com a voz distorcida pela raiva e pela fraqueza. Minha resistência parecia apenas estimulá-la ainda mais. Liu Huyan levantou a cabeça, sem qualquer sinal de irritação por ter sido rejeitada. Pelo contrário, com um brilho ainda mais excitado e distorcido. Shen Yan. Abra bem os olhos. Ela suspirava, com um rubor anormal no rosto. Eu gosto de você assim, Shen Yan. Quanto mais você resiste, mais excitada eu fico. Domar um leão indomável é o que traz mais satisfação. Não é? Nestes 3 anos, o olhar dela, ganancioso, varreu meu peito exposto. Eu fantasiava com este dia todos os dias, fantasiava em te manter preso ao meu lado. Fantasiava que você pertencesse apenas a mim, fantasiava que esses seus belos músculos, essas suas mãos fortes e esses seus olhos ferozes, queimassem apenas por mim. Seu maldito, droga! Eu deveria estar por cima. Desde que nasci, pela primeira vez derramei lágrimas de indignação, que escorreram silenciosamente pelo canto dos meus olhos.